Estupro, artigo 213 do Código Penal, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para realizar ali conjunção carnal ou algum outro ato libidinoso, tá? Bom, vamos lá. A modalidade do estupro, primeiramente, é bom destacar que tanto homem quanto mulher podem ser vítima e também autor desse crime, ou autora, no caso. Então se aplica tanto para homens quanto para mulheres. Muitas pessoas acham que só mulher pode ser vítima de estupro. E isso muito por questão da cultura, bem como da legislação anterior, dizia que mulher, o artigo 213, na antiga redação, dizia que estupro, e ele falava que era mulher que era vítima desse crime. Enfim, dolo e culpa, qual que é a diferença? Dolo, doloso, é quando a pessoa tem a intenção, tá? Culposo é quando a pessoa não tem a intenção. Vamos dar um exemplo? Eu pego uma arma e dou um tiro para cima para testar, por exemplo, um revólver, começo a dar uns tiros para cima. E vamos supor que tem alguém passando, sei lá, de paraquedas e o tiro acerta essa pessoa, a pessoa morreu. Seria um homicídio culposo, porque eu matei a pessoa, artigo 121, homicídio, matar alguém, porém foi sem culpa, eu não tive a intenção. Eu não atirei para, vou matar esse cara que está passando. Não, eu nem vi. Só um exemplo. E doloso, dolo, quando tem a intenção, nesse mesmo exemplo, seria eu ver o cara passando, por exemplo, de paraquedas, e eu dar um tiro nele. Homicídio doloso. Na questão do estupro, é uma aberração jurídica dizer estupro culposo. Não existe isso, não existe. A única modalidade de estupro é quando há o dolo. Porque, vamos falar o português claro, quando não há o dolo, quando não há a intenção, consequentemente não haveria o crime. Só se realmente tivesse uma prova concreta de que ambas as partes estavam consentidas naquela situação. Caso contrário, não existe a modalidade culposa. Poxa, estuprei sem querer, tropecei e acabei num coito anal com uma pessoa, tropeçando na rua. Só se fosse isso. Falando aqui, dando um exemplo até engraçado, mas é verdade. Então, essa questão de estupro culposo é uma aberração jurídica. Não sabemos ainda o que vai acontecer com essa decisão. Pode ser que ela seja reformada. Temos várias instâncias no nosso Brasil, como nós sabemos, né? Envolve questões políticas. Nós sabemos que o nosso STF é um órgão do judiciário, mas que envolve muitas questões políticas. A grande questão é que essa decisão, se for levada para frente, se permanecer aí como um precedente no nosso sistema judiciário, é muito perigosa, pois vai abrir margem para a pessoa, por exemplo, cometer ali um ato libidinoso, algo sexual com a outra, e ela falar que ela achava que a outra estava consentindo, que na cabeça dela ela não tinha intenção de estuprar, entende? É muito complicado isso. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que não existe estupro culposo. O estupro por si só, ele é doloso. Ele tem o dolo, ele tem a intenção, já tem aquela ideia de vou me aproveitar da situação. Às vezes a pessoa tá bêbada, às vezes a pessoa tá drogada, tá desacordada, ou é mediante violência, eu amarro a pessoa, grave ameaça, coação, por exemplo, eu vou te mandar embora se você não ter relações sexuais comigo. Faz sentido isso para você?